a supremacia de Cristo. O livro de Hebreus no Novo Testamento é sobre isto, a supremacia de Cristo. Já temos sido abençoados nos outros domingos por esse livro, vamos continuar então avançando nele para buscar também a edificação da palavra do Senhor nesta manhã. Nós vamos hoje focar em Hebreus capítulo 2, do verso 10 ao verso 18. Hebreus 2, 10 a 18. A palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. Antes de ler o texto, quero recordar um verso-chave neste livro, quando pensamos na supremacia de Cristo. Vou ler Hebreus 1, 3, primeiramente, e diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, verso 3, falando do Filho Jesus Cristo, resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E este que fez também a purificação dos pecados. Vamos ao nosso texto no capítulo 2 agora. Nosso texto para reflexão e edificação nesta manhã. Lendo do verso 10 até o verso 18, vou ler a palavra do Senhor, que ela caia nos seus ouvidos e coração, como ela é, como palavra do Senhor, e ela faça na sua vida aquilo que Deus quer fazer nesta manhã. Ouçamos a palavra, diz assim, falando de Jesus Cristo: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e trazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Para a bênção de cada um de nós, vamos ouvir a palavra mais uma vez. Verso 10: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora,
tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança, e novamente diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Recebemos a palavra do Senhor. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente do Brasil, assinou a histórica Lei Áurea, que dava liberdade a aqueles na situação de escravidão, cidadãos africanos, a escravidão no Brasil. Grande libertação, com uma assinatura da princesa Isabel. E essa desgraça que aconteceu no Brasil se encerra ali naquele dia. Grande libertação, sim, mas essa não é a maior libertação que o ser humano pode conhecer ou experimentar. Porque mesmo a escravidão que aconteceu no Brasil, por mais triste que seja essa desgraça, ainda não é a maior das escravidões que possamos conhecer. A maior escravidão do ser humano, segundo a palavra de Deus, não é que o ser humano tem seus conflitos emocionais. Isto é importante, isso deve ser tratado, mas não é essa a maior escravidão. Na verdade, qualquer coisa na direção chamada psicológica, conflito social, é secundário e resultante da verdadeira escravidão, apontada aqui pelo autor, apontada pelos evangelhos, apontada por Jesus Cristo. É a escravidão do diabo, que leva à escravidão do pecado, que leva então à escravidão da morte. Diabo, pecado e morte. Três tipos de escravidão que formam a maior escravidão que domina o ser humano, a sua história e a sua vida. E aí surge a questão: há um libertador capaz de nos livrar dessas três situações, elementos que nos levam a essa escravidão, ou não? Ou seria que nós estamos entregues ao diabo, entregues ao pecado, sermos sempre dominados por ele, aquilo que é conflitante com Deus e que é destrutivo em nossas vidas e na vida dos outros? Será que estamos destinados a viver na escravidão do pecado? Será que estamos destinados a viver debaixo do poder do diabo, que domina as nossas vidas, sejamos nós conscientes ou não, venhamos admitir ou não? A verdade é que há esse domínio diabólico e o pecado então também domina. E finalmente, será que nós estamos destinados para olhar a morte e olhar-la como um inimigo insuperável que ninguém pode vencer, e então nós, fadados à morte, vivemos debaixo do terror do pecado? Será que quando nós nos deparamos com a morte, cada vez que nos deparamos com a morte, estamos destinados ao choro do desespero e até um terror em nossas vidas, porque vemos a certeza dela? Será que nós
Somos destinados a chorar a saudade da perda da morte, sem encontrar nenhum consolo e esperança. Será que a nossa vida neste mundo, seres humanos, está destinado a essa realidade, a esta composição lamentável e até trágica? Será? Será? Há uma resposta ou não há uma resposta? O livro aqui de Hebreus, no texto que nós lemos, diz no verso 14 e 15, era necessário que Jesus derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles escravizados que estavam então debaixo do medo e da morte e do pecado. E libertasse, há um libertador. Eis a mensagem do texto desta manhã. Um libertador que está aí presente, atuante, e já realizou a vitória. O verso 17 nos aponta para o fato que ele fez a propiciação pelos pecados do povo. Fez a propiciação, a oferta de sacrifício. E assim então libertou, ele derrotou a morte e libertou aqueles que neles estão. Esse libertador que é um libertador pleno. Ele não é um libertador que fica faltando. E na sua plenitude começa com a solidariedade. O texto nos aponta como Jesus foi e é solidário conosco. Nós que vivemos nesta pequenez e finitude, debaixo do poder do diabo, do pecado e até da morte, Jesus Cristo se tornou solidário conosco. O que o texto diz aqui, que todas as Escrituras ensinam, é a verdade da chamada encarnação, isto é, Deus em Cristo se fez carne, se fez um de nós. Por isso que o texto diz, os filhos, isto é, nós que estamos em Cristo, são pessoas de carne e sangue. Ele, Jesus Cristo, também participou desta condição humana, diz o verso 14. Ele também participou dessa condição humana. Vindo da divindade, ele se identifica conosco. Eu sou um ser humano como você. Certamente eu me identifico com você de forma tremenda. Eu sofro como você sofre. Eu também estou diante do drama da morte como você está. Eu também estou sujeito ao poder do diabo se não estou em Cristo. Eu também estou sujeito à artimanha do pecado. Eu sou muito identificado com vocês, mas eu jamais poderia ser um libertador. Jesus pode, porque Ele se identifica conosco, não a partir de ser apenas mais um entre nós, mas como aquele que vem da sua divindade para então se identificar conosco. Por isso que Ele pode ser o libertador. Ele não é libertador de anjos. A solidariedade dele no Evangelho não é com os anjos, mas com seres humanos. Ele é esse libertador de seres humanos a quem ele ajuda, diz o verso 16. Ele é maior do que os anjos, canta o capítulo 1 deste livro. Ele é maior do que os anjos, sim. É o próprio Deus Criador, mas é justamente este que é maior que os anjos, é aquele que se faz homem e não anjo. Ele vem para se identificar e fazer uma obra conosco, é a encarnação, divino se faz homem. E aí, então, ele é verdadeiro humano, diz o texto, ele sofreu. Ele foi tentado, diz o texto que nós lemos. Ele morreu, diz o texto que nós lemos. Como eu e você, sofreu, foi tentado e morreu, como eu e você. Identificação, ele é um solidário pleno, transcendente, tremenda solidariedade, não há outra igual. Ele participou, diz o texto, dessa condição humana por sua morte. Viveu como homem sofreu, como homem lutou com a tentação, como homem pereceu na cruz. E ele se torna tão solidário que nesta obra dele ele cria grande fraternidade. Diz o texto no verso 17, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus
irmãos, aos seus irmãos. E o texto vai destacar este fato de que este que encarnou e se tornou solidário conosco, vai chamar de irmãos a nós que nele estamos. Que privilégio nosso e que tremenda solidariedade de Jesus Cristo. Não somente ter vindo para ser um de nós e sofrer como nós sofremos por nós, mas ainda nos chamar de irmãos. O texto cita 2 textos de Isaías, e mais há uma terceira citação, que é do Salmo 22, e diz, falando do Messias, o Salmo 22, um salmo profético, escrito séculos antes de Jesus Cristo, e aqui o autor de Hebreus cita uma frase, um verso do Salmo 22, e diz assim: proclamarei, isto é o Messias falando, Jesus Cristo, então, que cumpre essa promessa do Messias, proclamarei o teu nome a meus irmãos. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, este que é solidário conosco, mas não apenas como um de nós, mas como aquele que veio da divindade e glória para andar na nossa luta com o diabo, com a tentação, com o pecado e com a morte. Muito solidário até o ponto da morte. Morreu como um de nós. Todos nós estamos fadados a perecer. Mas não somente ele é esse solidário pleno, mas é este aperfeiçoado, um aperfeiçoado sofredor. E é intrigante isto. O que tem a ver a perfeição com o sofrimento? O verso 10 diz, para que ele se tornasse perfeito mediante o sofrimento. O autor da salvação precisava se tornar perfeito mediante o sofrimento. De que forma sofrimento se relaciona com aperfeiçoamento em Jesus Cristo? Não é um aperfeiçoamento moral, como, por exemplo, propõe o Espiritismo para as pessoas, não é? Você está neste mundo para sofrer, e você, então, desta forma, quem sabe, chegar a um aperfeiçoamento moral, e um dia você chegar ao ápice desta perfeição, através de vidas aqui, sofrendo, e finalmente se libertar destas reencarnações. Não tem nada a ver com isto. Ele não sofreu porque Jesus Cristo era imperfeito moralmente, como eu e você somos. Então ele veio sofrer para purgar as suas falhas. Também não é um aperfeiçoamento que chamaríamos de ontológico, o ser dele precisava ser burilado, ele enquanto ser precisava evoluir, e então ele como ser, como pessoa, sofreria para avançar enquanto ser, enquanto que ele é. Não, ele se torna perfeito mediante um sofrimento. Então, ele se torna perfeito, ele é aperfeiçoado enquanto sofredor e enquanto aquele que morre por nós. Isto é aperfeiçoado nesta submissão. Essa submissão, quando então Cristo vem andar conosco e andar nos nossos sapatos, como nós andamos. E aqui então, ele ser aquele que de forma perfeita se submete a Deus, a esta missão, se submete ao sofrimento, à luta com o diabo e, inclusive, à morte. Ele vem para experimentar aquilo que eu e você experimentamos, para que ele pudesse ser, como diz o verso 10, o autor da salvação. Para que ele pudesse ser o autor da salvação. Ele é aperfeiçoado no sentido de ele ter realizado uma vida como a nossa, mas passando por tudo que passamos de forma perfeita. Submisso, totalmente submisso ao Senhor. Aperfeiçoado, e por isso ele é aquele que é aperfeiçoado em vitória. Passando por todas as experiências humanas, ele não sai derrotado, mas sai vitorioso. Tão vitorioso que o texto diz que ele realiza a grande vitória, ele alcança a grande derrota,
derrota o diabo, diz o texto, derrota o temor da morte e derrota o pecado. Muito vitorioso. Um aperfeiçoamento em obediência, em sofrimento, para que pudesse ser o nosso autor da salvação, e o faz de forma plena, para que então ele conseguiu a vitória por nós contra o diabo, a morte e o pecado. É esta obra de Jesus Cristo que chamamos vicária, isto é, substitutiva, tomou o nosso lugar, se tornou um de nós, mas para tomar o nosso lugar e nos levar à vitória sobre o diabo, morte e pecado. O verso 14 diz, falando dos filhos, que ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Derrotasse, isto é, ele fosse vitorioso sobre tudo isto. Isto ele realizou por nós através da sua morte, por sua morte. E fez então a propiciação. O que é propiciação? Propiciação era a oferta, o sacrifício, oferta de sacrifício. Um animal, por exemplo, no templo, no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. Um animal que era oferecido pelo pecado daquele que oferecia o animal. Esta obra de sacrificar então ali a ovelha, um cordeiro no templo, era um ato que apontava simbolicamente, metaforicamente, para o grande sacrifício perfeito e definitivo de Jesus Cristo. Então era chamado de propiciação, quando então era sacrificado este animal. E agora Jesus Cristo é a nossa propiciação, a nossa vitória, a nossa oferta de sacrifício. É interessante que o verso 10 diz, convinha a Deus. Convinha a Deus. O que quer dizer este convinha a Deus? Quer dizer que para o caráter de Deus, para os atributos de Deus, era mais do que apropriado Ele agir por nós assim em Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isto, pelo seu amor, pela sua bondade e graça que tudo isto fez. Fomos então alcançados por este que foi aperfeiçoado pelo sofrimento, tremendo aperfeiçoamento. E aí diz que ele então se torna o nosso auxiliador, mas o auxiliador adequado. É aquele que na minha caminhada neste mundo, debaixo da opressão muitas vezes maligna, do assédio maligno, e da luta com o pecado, e diante da minha finitude, diante do meu caminhar em direção à morte, eu tenho um auxiliador que vem caminhar comigo, mas um auxiliador adequado. Quantas vezes queremos fazer algo com aquilo que não é adequado e encontramos problemas? Recentemente eu vi um sujeito tentando colocar um prego numa madeira, martelando com um alicate. Não deu certo. Se vai colocar um prego, precisa ter um auxílio adequado, um martelo. Então, há muitos aí tentando nos auxiliarem, mas são inadequados. Somente Jesus Cristo é adequado, porque da glória à divindade se tornou um de nós, diz o texto, solidário conosco, e mais, andou a nossa história, conheceu todas as nossas lutas até da morte. E ele então agora, sendo esse que conhece, experimentou tudo isso, aperfeiçoou nessa submissão, dessa missão de se identificar conosco e morrer por nós, ele se torna, diz o texto, sumo sacerdote. Sumo sacerdote, novamente o livro de Hebreus nos remete àquilo que acontecia no templo em Jerusalém, no Velho Testamento, antes da chegada de Jesus Cristo. Havia entre os israelitas o sumo sacerdote, além dos sacerdotes debaixo dele. E então no templo havia uma câmara, um quarto mais íntimo, que era chamado Santos dos Santos, lugar santíssimo. E ali então é que a presença de Deus se manifestava, chamada Shekinah, a presença, glória no sentido de presença de Deus ali, no centro do templo, neste quarto especial. E somente
o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, Yom Kippur, ele entrava nesta sala, somente ele podia entrar para trazer a intercessão por todo o povo. Então havia o sumo sacerdote, mas agora nós temos esse sumo sacerdote. E fica muito claro que aquele sumo sacerdote do Velho Testamento também era apenas uma metáfora, uma figura. Porque o livro de Hebreus vai dizer que ele precisava apresentar o sacrifício pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Não é assim com Jesus Cristo. Ele não foi aperfeiçoado moralmente, ele foi aperfeiçoado em andar em nosso lugar até a morte. E agora então, vitorioso sobre a morte, ele é o nosso sumo sacerdote. A Igreja Batista não tem sacerdote, não é o pastor um sacerdote, de jeito nenhum. Eu não medio a presença de Deus para ninguém, e nem graça nenhuma, não tenho esse poder. Eu sei que alguns pastores, de forma declarada ou não declarada, em geral não declarada, começam a falar de um jeito que parece que está na mão dele. A graça de Deus, e ele dá a quem quer. Eu não medio nada. Eu não vim da glória para me identificar com aquilo que eu sou. Eu sou também aquele que sofre com a realidade humana. Nenhum pastor, nenhum outro pastor poderá ser o sumo sacerdote. Nós não precisamos de sacerdote nesse sentido, e na verdade todos nós, diz a palavra, nos tornamos sacerdotes. Ministramos Deus diante do mundo. Todos nós que estamos em Cristo. E Ele é o sumo sacerdote sobre todos nós. Por isso diz o verso 17, Ele se torna o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Este que foi solidário conosco, aperfeiçoado no sofrimento, pode se tornar o auxiliador adequado ao ponto de ser o sumo sacerdote sobre nós, nossa caminhada, nossa vida diante de Deus, agora e para sempre. E Ele pode então prover de uma forma especial o socorro que precisamos. Diz o verso 18, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estamos sendo tentados. Mas o verso diz antes, como Ele foi tentado. E então também como Ele passou pela morte, Ele é capaz de nos socorrer. Capaz de nos socorrer quando nós somos tentados. A verdade é que nós temos esse auxiliador adequado, tremendo. O que é que podemos dizer então de Jesus Cristo? Ele é o libertador capaz. Mas capaz de uma forma singular, ímpar. Não há outro. Não há outro. Há esforços religiosos por aí, diversos, tem havido na história humana, pessoas talvez até bem intencionadas, talvez, querendo ajudar o ser humano, seus companheiros de humanidade, diante desses dramas, diabo, pecado e morte. Mas só Jesus Cristo é esse libertador verdadeiramente capaz, que Ele vem se tornar um de nós. Ele não é apenas um de nós, mas Ele vem da divindade, e vem para ser tão solidário, ao ponto de andar todo o nosso sofrimento, para ser um de nós até na morte. E aí então, vivo eternamente, ser o nosso sumo sacerdote e o que provê socorro. É capaz de socorrer, meu irmão, minha irmã, na sua luta, nos seus momentos de temores, nos seus momentos de opressão, quem sabe, na sua luta com o pecado e o diabo, você não está só. Você tem um sumo sacerdote que é capaz de socorrer. Ele tem todas as condições de vir ao seu auxílio. A verdade maravilhosa é que andando por este mundo, esta vida, eu não caminho só, diante destas coisas maiores do que eu sou, o poder do pecado e do mal, o poder do diabo, a morte que ninguém vence. E isto me apavora se eu sou consciente e realmente reflito sobre a realidade, e não fico sublimando e me escondendo. Eu vivo esse drama, mas não vivo só, eu vivo na esperança em Jesus Cristo. Aquele que se fez um de nós, se identificou comigo. E mais, vencedor em vitória, como servo sofredor, a vitória da morte que Ele experimenta. Ele é o meu
auxiliador mais do que adequado. Ele anda comigo, Ele me sustenta. Apenas Cristo pode lhe dar plena libertação do diabo, do terror da morte e da escravidão do pecado, provendo-lhe o socorro adequado. Somente Ele, apenas Ele. Sim, neste mundo nós temos sofrimentos difíceis, a nossa luta é grande. Onde nós vamos buscar o sustento quando os vales são profundos e escuros? Onde? Como? Nós haveremos de caminhar no nosso limite de forças, quem sabe. Mas jamais chegarmos a perecer, afundar e fracassar, porque o sumo sacerdote vem para nos socorrer, louvado seja Deus. Ninguém caminha só na sua luta espiritual. Que Cristo seja o libertador capaz na sua vida hoje e para sempre. Oremos.